Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje continuaremos a instalar alguns sensores diferenciais na nossa placa. Esses sensores de hoje são um produto lógico da linguagem que, quando empregados, significam que vão descolocar o ser a puxar entendimento para esse emprego, né? O que a gente vai entender? A gente vai saber que, quando utilizado determinada palavra que a gente vai ver hoje, quer dizer que a gente vai se ver na suspensação. Quer dizer que significa que o usuário, o leitor, ele vai precisar dispensar ou se preparar para dispensar a respeito do conteúdo. Então, é uma palavra que suspende a necessidade cerebelar de pensar sobre aquilo que se tem rendimentação, no sentido da organização das arquiteturas das palavras. E aí, como eu gosto muito desse lado cognitivo, a gente vai sapiencificar, né, o tempero que isso diz revelar para nós aqui, para melhorar a nossa base de emplacar esses dados. Até porque a gente tem a vida toda para desemplacar sabor a partir desse efeito, né? E é um efeito colinérgico. E aí, para colher, a gente precisa saber bem tocar e desacolher o assalto quântico da energia que lança, né, que adimensiona essa ânsia de dados, né? A palavra eu até coloquei aqui, ó, entre um gol marcado pelas travessões, por esses pontos de travessões aqui, ó, feitos de travessões. Esses pontos são os pontos afirmativos. Então, quando a gente faz um gol, né, em um campo de futebol, a gente avisa que o ponto mudou, a numerologia suspensou. Por quê? Porque empreendeu um parâmetro. E esse parâmetro é o gol, né? É você tocar nessa rede, entrar por essa rede, que vai avisar, vai afirmar nesse momento, ó, que o placar mudou. O placar mudou. E essa cifra de mudança é o que, né? Ele precisa de saber o que gol, qual gol, que gol, o que fez, o que é gol, né? O que é gol, o que fez suspensação na rede, o que vai avisar, o que eu devo afirmar dentro de um universo de orações e de inteligências. O que eu devo pressionar aqui? Qual que é o vetor, né? E aí, esse é o expoente, né? Ele vai afirmar que precisa saber o que e qual. Então, which and what, né? São particularidades que ajudam a gerenciar o entendimento.
Ou seja, são nós de afirmação suspense até deshaver consequência do que disso, né? Então esse do que disso é como se significasse aqui, ó, na hora de escrever a energia, opa, prendeu aqui, ó, falou. E aí para arrancar isso daqui, né, você usa o which ou what. Aí você arranca e consegue passar da primeira para a segunda. Então passa a marcha. Então que marcha é essa? Qual marcha? Marcha de quê? Então vamos lá. Which e what. What e which são pronomes da língua inglesa que significam que, o que ou qual em inglês. Embora which e what tenham o mesmo significado em praticamente todas as frases, onde estão aplicadas, o uso de what e o uso de which ocorrem de acordo com algumas particularidades. O uso de what. A palavra what pode significar que, o que ou qual, dependendo do contexto da frase. Contexto. Que, o que ou qual. Trata-se de um pronome que na maioria das vezes é utilizado em perguntas. Então tá vendo aqui o que eu falei? Presuma perguntas para não presumir. Pergunta. Então sabe um colar de pérolas? Um colar de pérolas significa um... O que é um colar de pérolas? É alguém, você dá um colar de pérolas para sua mãe, para sua esposa, para sua avó. Por quê? Porque é alguém que vai te perguntar constante. Que você quer que te pergunte constante. O que é pergunta nesse colar? É isso daqui, ó. É você sair de um ponto e fazer assim, ó. Afirmar outro, né? Então, quando você tem um colar aqui, ó, você tem a constante disso, como se fosse uma flor mesmo, que se alimenta da resposta. Então, a resposta é você tirar isso daqui e deixar ele livre para poder caminhar para outra. Olha que legal, olha o fenômeno. E aí, às vezes, a resposta ela pode ser diminuída. Então, olha aqui, ó. Isso é uma certa inteligência que os seres humanos vão aplicando nessa dada resolução de linguagem, que é algo incrível que o ser humano tem se afirmado. Doutor. Ao usarmos uma frase interrogativa com what, damos à pessoa que irá responder a questão um vasto e ilimitado leque de opções de respostas, ou seja, não limitamos a resposta com opções. Basicamente, essa pessoa, então, é pergunta ilimitada. Ou seja, não limitamos a resposta com opções. Basicamente, essa pessoa pode responder o que quiser, desde que não fuja ao que foi perguntado, e é claro que faça sentido. Observe a frase abaixo.
What is your favorite language? What is your favorite language? Qual é o seu idioma favorito? Preferido. Observe que ao fazermos a pergunta acima, estamos permitindo que a resposta seja qualquer uma que o receptor da mensagem entenda como adequada. Então ele pode falar qualquer língua que ele quiser, né? Qualquer idioma. What your favorite language? My favorite language is Italian. Veja que a pessoa B disse que seu idioma preferido é o italiano, mas poderia ter dito que é o inglês, o espanhol, o alemão, o chinês, etc. Então, viu? Um exemplo da utilização what, né? Vamos conferir mais alguns exemplos aqui e vamos ter isso em mente de que what, quando a pessoa usa o what, geralmente ela abre o leque de possibilidades. Então, o que quer dizer isso? Abrir o leque de possibilidades. Quer dizer que ela faz assim, ó. Olha que legal que a gente fez, né? A gente desenhou algo antecipadamente que elogiou. Olha o leque. Ela abre um leque de possibilidades desde que continue na flor-respondência, né? Na respondência da flor, nesse universo, nesse arranjo. What fruits do you like? What fruits? What fruits do you like? What beach did he go to? What beach did he go to? What beach did he go to? What site is she from? What pet does she have? What pet does she have? What do you want to do? What pet does she have? What do you want to do? Legal. Agora vamos lá pro uso do which. Então a gente estava vendo o what e agora a gente vai ver o which. Se por um lado as perguntas com what não limitam as respostas com opções com o uso de which, acontece exatamente o oposto. Ao fazermos uma resposta com which, já esperamos que o receptor da mensagem dê uma de duas ou mais opções de respostas e por isso geralmente essas opções já são disponibilizadas no momento da pergunta. Então existe uma certa resposta já qualificada, né? Como sim e o não, né? Which is your favorite language? What is your favorite language? French or Spanish? French or Spanish? Spanish. Então aqui, como ele utilizou o which, ele já colocou o parâmetro aqui, ó, é entre essas duas. Então já é um arranjo entre duas possibilidades. Observe que ao fazermos a pergunta acima, estamos limitando a resposta do receptor da mensagem com opções. Ou seja, o receptor não pode dar outra resposta que não
uma das opções disponibilizadas. Which is your favorite language? My favorite language is Spanish. French or Spanish? My favorite language is Spanish. Veja que quem respondeu a pergunta só poderia escolher entre duas das opções oferecidas, francês ou espanhol. Então aqui mais uma vez a gente já vai consolidar os dados que foram orquestrados aqui até então para nossa estimulação de conhecimento, né? Lembrando que dentro do which, né? Which você tem um arranjo que limita a resposta, né? Tem essa limitação de resposta, como se a gente tivesse só opções, né? Então, opções já previstas. Vamos ver aqui, ó. Which fruits do you like? Which fruits do you like? Apples, oranges. Or oranges. Então aqui ele já deu duas. Então existem várias frutas, mas nesse caso, para ele fazem importância. Ele desimportou nessa sentença, nessa oração, apples e oranges. Apples e orange. What beach did he go to? Which beach did he go to? Ipanema or Copacabana? Ipanema or Copacabana? Which city is she from? Which cities is she from? Rio de Janeiro or São Paulo? Which pet does she have? Which pet does she have? A dog or a cat? What do you want to do? Stay home or go out? What do you want to do? Stay home or go out? Muito legal, né? Que aqui a gente pode já falar stay home. Importante, observe que as opções de respostas também podem ser implícitas. Isso aqui vai ser legal, ó. Which hand did you scratch? Ou seja, só tem duas mãos, né? Verdade. Vamos lá, aqui. Vamos ver essa importância aqui que é legal. Alegação. Which hand did you scratch? Neste caso, por exemplo, sabemos que só há duas opções de respostas: mão esquerda ou mão direita. Então, qual mão você arranhou? Which hand did you scratch? Right or left? Sendo assim, apesar das opções não serem referidas explicitamente na frase, sabemos que se trata de uma pergunta cuja resposta é limitada por opções
E aqui, ó, para sedimentar a diferença entre o what e o which, apesar de which e what terem os mesmos significados, qual e o que, o uso de cada um desses pronomes está diretamente relacionado com o tipo de pergunta onde eles são aplicados. Sendo assim, o que define quando usar which ou what é o seguinte: what, usado para perguntas gerais onde quem pergunta não sugere nenhuma opção de resposta. Então é uma pergunta mais em transe. Agora, which, usado para perguntas mais específicas onde quem pergunta limita a resposta do receptor da mensagem, sugerindo opções. Então são perguntas mais íntimas e mais consistentes no sentido da espera de resposta, né? Muito utilizado entre família, casal, associações trabalhísticas, né? E às vezes até comerciais. What color do you prefer? What color do you prefer? Which color do you prefer? Blue or green? Consulte a imagem abaixo para ver um resumo da diferença entre what e which. E aqui, ó, quando se tem opção, limitado de escolhas. Então, bacana demais, né? Ali já tem alguns exercícios. Não é o objetivo da aula. Aqui a gente não está numa academia, aqui a gente está numa fábrica de placa de processamentos orgânicos, né? Ninguém está exigindo nada de ninguém. Depois, no caso de aparecer eventuais propostas, a gente tenta arriscar alguns exercícios e empreender mais, colocar para acelerar essa placa. No entanto, a gente só está instalando ou consolidando o processo de adaptação, né? Gerenciando essa placa de dados, instalando decodificações, parâmetros para poder nos exigir a esses cálculos advertidos pela rima energética criada pela oralidade, pela força dessa ionização. Bom, então é isso. Esse vídeo foi para isso. A gente se vê no próximo vídeo. Então um abraço para vocês. Fui.